Fala advogado e advogada, hoje eu vou te ensinar a vender na advocacia. Eu sei, você sabe que a maioria dos alunos de direito não são condicionados a estudar na faculdade vendas. E aí, quando se formam e viram advogados, não conseguem vender de forma efetiva. O maior gargalo em qualquer empresa, e na advocacia não é diferente, é vender, é ter mais receita entrando dentro da operação. Se você tem dinheiro entrando dentro da sua operação todos os dias, todos os meses, você consegue resolver a maioria dos seus problemas que acontecem dentro do escritório. Então é por esse motivo que essa aula de hoje é uma aula sobre vendas na advocacia, os conselhos básicos de vendas que fazem você conseguir vender de forma técnica. Eu digo de forma técnica porque aqui no RA, no meu escritório de advocacia, o mantra que nós levamos em consideração é que todo lead, todo cliente, todo prospecto que cai para nós em nosso WhatsApp, ele é um curioso. Eu sempre vou taxar esse cara como um curioso. E do curioso, a minha missão enquanto advogado do time comercial é vender, fazer com que ele consiga comprar de mim, mesmo que ele acredite que outros escritórios cobrem mais barato do que eu cobraria aqui dentro do escritório, fechou? Então, para que isso aconteça, para que a venda técnica aconteça e você não seja um garçom da venda, ou seja, um simples tirador de pedidos, é preciso que existam algumas técnicas para que isso aconteça. E a primeira delas, dos pilares da venda técnica, é o que a gente chama aqui dentro do escritório de pré-venda. Então eu defino as etapas de vendas em algumas, são 4 etapas, né? A primeira é a etapa de pré-venda. O que é a etapa de pré-venda? É que para vender na advocacia, antes de falar com o cliente sobre o que ele precisa do ponto de vista jurídico, eu tenho que criar algum tipo de conexão com esse cliente. E a pré-venda é justamente isso, é criar conexão. É o que se fala na psicologia, se chama de rapport, que é criar conexão com o teu cliente, falando sobre assuntos alheios àquilo que ele procura comprar de você. Então, se o meu cliente ele está procurando aqui de mim uma ação dentro do direito médico, a minha área principal, para falar sobre o Mais Médicos, por exemplo, eu não vou já entrar numa reunião de vídeo com esse cara falando sobre o Mais Médicos. Eu vou buscar outros assuntos que eu possa me interagir com esse lead, com esse prospecto, para gerar uma conexão. Isso acontece, isso é importante, porque na psicologia a gente estuda que o lead, o cliente, ele compra de quem ele sente uma microconfiança. E para gerar essa microconfiança é preciso ter relacionamento. Segundo o livro A Bíblia de Vendas e o Spin Selling, o melhor vendedor do mundo é aquele que consegue gerar relacionamento com o teu cliente. Isso é importante por vários motivos. Um deles é você conseguir fazer com que não haja objeções na compra. Sabe, aquele cliente que você atende ele tão bem e aí vai criando uma série de objeções que tá caro, que tem que falar com a esposa, que tem que pensar, que tem que ver com outras opiniões. Isso acontece porque você não gerou no seu cliente um relacionamento. Gerar uma conexão com o cliente faz com que ele, de forma inconsciente, acredite que você é um amigo dele, alguém similar a ele, alguém próximo a ele. Aquela história de que os opostos se atraem, isso é para os filmes e para a física. Na vida real, nas vendas, o semelhante se atrai. Então aqui, para vender, eu preciso gerar algum tipo de rapport de conexão com o meu cliente. Mas como que eu vou gerar esse rapport? Tem alguns exemplos clássicos, práticos, Henrique? Claro que tem. Olha só, no RA, eu sempre tento entender da onde que o lead mora. Ele mora no Rio de Janeiro, ele mora lá em Gramado, ele mora em São Paulo. Pegando a região geográfica onde esse cara mora, eu consigo, às vezes, puxar um assunto com ele sobre aquela região. Ah, você mora no Rio, Dona Maria? Cara, eu sempre quis ir no Rio de Janeiro, nunca fui. Aí dizem que é muito bonito, é verdade mesmo? É bonito mesmo? Pronto, eu vou perguntar para ela sobre a cidade dela. Se a Dona Maria, eu entendo pela foto de perfil dela ou pela análise que eu faço antes de ir para uma reunião, que ela gosta de uma música específica, que ela é fã de um grupo musical, de um hobby específico, eu vou tentar puxar conversa sobre esse hobby específico. Dona Maria, eu vi que a senhora gosta muito de costura, porque minha mãe era costureira, eu amava ver ela costurando ali e tudo mais.
Entendeu? A ideia aqui não é o assunto de forma específica. Eu dei apenas alguns exemplos para vocês. É criar um assunto que não tenha ligação com o que o cliente quer comprar de você. Então, antes de falar sobre o produto jurídico, tem que falar sobre outros elementos. E aí, dentro desse assunto, tem algumas disclaimers, né, que a gente chama, alguns pontos importantes para você entender. Primeiro ponto, time de futebol e político. Olha só, time de futebol, quando eu percebo que o cliente ele vem falar comigo vestido de uma camisa de futebol, de um time de futebol, nesse caso eu me autorizo a puxar assunto sobre isso. Agora é o seguinte, eu sou flamenguista, tá? Mengão no peito. Mas se eu vejo que um cliente está com a camisa do Corinthians, do Palmeiras, do Goiás, enfim, eu não vou bancar um engraçadão e falar do time dele. Ah, eu sou flamenguista, Corinthians não é de nada. Não, porque eu não sei o nível de paixão que esse cara tem para estar numa reunião com um advogado e estar vestido de camisa de futebol. Então, na venda, eu não posso ter paixões, eu não posso ser alienado. Se eu sou flamenguista, é um problema meu. Meu cliente não quer saber disso. Eu tenho que ser o time que ele é. Então, quando eu pego um cliente que ele vem numa reunião com roupa de futebol, e é muito comum, tá, gente? É muito comum. Eu puxo o assunto falando do time dele, como se eu fosse um torcedor do time dele, porque isso é muito importante. Segundo ponto, vou até anotar isso aqui, que isso é muito importante. Esse tem que anotar. Política. Política, meus amigos. Isso aqui move corações, move paixões, não é verdade? Olha só, a regra aqui no RA é a seguinte: ninguém do time comercial está autorizado a falar sobre política em uma reunião de vídeo. A regra é essa. Reunião de venda com o cliente, não se fala sobre política. Essa é a regra, mas toda regra tem uma exceção. E no caso aqui, para a gente vender dentro do contexto do pilar de pré-venda, é quando o teu cliente ele externa a paixão dele por um espectro político. E aqui nesse ponto, assim como no time de futebol, os membros do meu time comercial, nós não podemos ter paixão ardente por qualquer espectro que seja. Não importa se é do lado B ou do lado L, você entendeu, né? A gente tem que comprar a briga do cliente. Gente, tem gente que é tão, às vezes, alienada, ou tem uma paixão tão ardente por um lado ou outro, que pessoas assim não fazem negócios com quem não é do espectro político que ela defende. Então, quando vem um cliente falando comigo e ele externa isso, tá? Eu nunca farei. Mas se ele externar, doutor, tô aqui no Mais Médicos e o presidente B estragou com o Mais Médicos, não é verdade? O que eu vou falar? É isso mesmo, estragou mesmo. Ou se ele falar, o presidente L acabou com o Mais Médicos, é isso mesmo, eu vou comprar a briga do cliente. Eu vou ser amigo do meu cliente e inimigo do meu cliente também, entendeu? Então é isso que se faz dentro da etapa de pré-venda, é gerar conexão com o cliente para você se aproximar de ser um semelhante a ele. Lembra que na venda o semelhante se atrai, nos opostos não, fechou? A terceira etapa da venda, a segunda na verdade, né? É a etapa do conhecimento. Ou a etapa que pode também ser chamada de etapa de conscientização. O que isso quer dizer, Henrique? O teu cliente, ele não sabe o que ele quer. Essa é a verdade. O teu cliente não sabe o que ele quer. Existe um cara chamado Henry Ford. Henry Ford, ele foi o criador da marca Ford, né? A marca de carros Ford, da linha de montagem Ford, e um dos precursores ali da linha de montagem industrial, tá? E naquela época que o carro já existia, mas não era tão comum assim, ele falou uma frase que é muito importante para essa etapa. O que ele falou? Falou, se eu perguntasse naquele contexto da época aos meus compradores o que eles queriam, eles teriam dito que queriam cavalos mais velozes e não carros. Perceba que nessa frase a gente simboliza isso daqui, que o cliente não sabe o que ele quer, não sabe o que é melhor para ele.
Ele quer chegar, no caso lá do exemplo, do ponto A, sair do ponto A e chegar no ponto B. É isso que ele quer. Então, se você perguntar para ele, você quer o quê? Naquele contexto, como ele não conhece um carro, ele fala o quê? Eu quero um melhor cavalo. Mas não, o advogado, sabe o que é melhor para ele. Então, anota esse conceito aqui, ó. Conceito de veículo e conceito de destino. Veículo é tudo que você, advogado, vai usar para levar o teu cliente até o destino dele. Então, quando eu vou vender para um cliente e eu falo muito sobre o veículo e pouco sobre o destino, eu não vendo. E é aqui que muito advogado erra, porque vive falando sobre o veículo. O que é o veículo no nosso processo, nossas demandas judiciais? É a ação, é o mandado de segurança, é a tutela de urgência, é a liminar de urgência, é a ação comum, é o mandado de segurança, já falei, né? É o HC, isso é o veículo. O cliente não quer saber disso, ele quer saber do destino, que é o resultado que ele vai ter após ser conduzido pelo veículo e chegar até o destino. Na prática, vamos lá. Quando chega para você, vamos supor que você atua na área de família, né? Chega lá para você uma mãe e ela te procura para fazer uma ação de guarda compartilhada e pensão. Sabe que ela quer isso? Ela não está se lixando, ela está se lixando para ser uma ação de guarda compartilhada, se tem pedido de pensão, se não tem. O que ela quer é resolver a dor do filho dela, é ver o filho dela com ela toda semana, é ver o filho dela com condições de ter um plano de saúde, ver o filho dela indo para uma escola boa. É isso que ela quer, esse é o destino dela. O veículo que tu vai usar, seja uma ação comum, uma tutela, isso não interessa para a mãe. Você pode resolver isso para ela na via administrativa. Ela não vai se importar. Pensa comigo, se você resolve isso aqui para ela pela via administrativa, com acordo e homologa. Sabe que ela está preocupada? Doutor, eu queria mesmo era uma tutela de urgência, viu? É claro que não, porque ela quer o destino, ela não quer o veículo. Já tive muitos casos aqui de médicos que querem ser transferidos de município dentro do Mais Médicos, por exemplo, que o que eles querem não é a transferência, não é o mandado de segurança, a tutela de urgência, é ficar perto da família, gente. É ficar perto do filho, perto do marido, é tratar às vezes uma doença que só trata numa capital. Tá entendendo? Por que isso aqui é importante? Porque na venda, eu, como advogado, vendedor, eu preciso abordar e falar sempre sobre o destino. Sempre ou quase sempre, tá? Vamos lá, vamos ser extremos, né? Quase sempre sobre o destino. E nunca ou quase nunca sobre o veículo. Porque assim eu vou conduzir o meu cliente até o fechamento. Eu vou mostrando para ele em palavras, em falas, que ele de fato precisa disso. Precisa disso. E não é apenas um mero desejo. Aí aqui existe um gatilho chamado, vou só as iniciais, agitação da dor. Técnico do AD. O que é isso aqui? É agitar a dor do cliente. Vamos supor que a dor do cliente é ficar próximo da família, através de uma ação de transferência, por exemplo. Próximo da família. Essa é a dor. E eu já identifiquei essa dor através da minha reunião com o meu cliente. Então eu falo sobre a dor do cliente, lembra? Mas como que eu agito isso daqui? Dona Maria, é muito complicado mesmo a gente ter que ficar longe de quem a gente ama, longe dos nossos filhos, longe dos nossos pais. Pronto, agitei. Por que eu estou falando que eu agitei? Porque eu sei que ela sabe disso, mas eu tenho que trazer para a superfície, para ela relembrar aquilo. E logo após de agitar a dor, eu venho com uma proposta de solução. Mas fique tranquila, Dona Maria, que eu consigo lhe ajudar e fazer um processo, falei, ó, para levar a senhora de volta para perto da sua família. Pronto, eu agitei a dor e trouxe uma proposta de solução. PS.
ADIPS. Trouxe uma proposta de solução para Dona Maria. Entendeu? Então aqui começa a parte do conhecimento. Lembra, o teu cliente não sabe o que é melhor para ele. Não sabe. Quem tem que determinar o que é melhor para ele é você. É você quem vai determinar o conhecimento dele, vai conscientizar ele, vai elevar o nível de consciência do teu cliente. Tem muitos processos que a gente já trabalhou aqui no RA, nas mentorias que a gente faz também, que as demandas são demandas com baixo nível de consciência. Quer ver um exemplo? Na área da saúde, existe uma demanda judicial que é para conseguir uma cirurgia pelo plano de saúde para quem tem uma doença chamada lipedema. Lipedema é uma doença nova. Eu brinco que ela foi lançada há pouco tempo, em 2020. Então, só em 2020 que a OMS reconheceu lipedema como uma doença. Então, se é uma doença nova, muita gente ainda não tem um nível de consciência muito elevado sobre isso. Então, em que pese os estudos apontem que cerca de 12% das mulheres no Brasil tenham a lipedema, nas pernas ou nos braços, enfim, as pessoas não têm um nível de consciência que é possível ir no judiciário e pedir uma liminar, uma decisão ali para tratar a lipedema através do plano de saúde sem custo algum. Como tem baixo nível de consciência, para eu vender para um cara desse, para um cliente desse, eu preciso elevar esse nível de consciência. Como? Através de conteúdo informativo. Conteúdo que eu vou mostrando para aquela cliente que pessoas que são similares a ela estão conseguindo ou podem conseguir aquilo que ela não sabe até então que precisa, mas ela precisa. Quer ver um outro exemplo muito clássico? A ação do FIES sem nota no Enem, que nós criamos aqui dentro do escritório em 2020. Ninguém sabia que era possível conseguir o FIES para medicina sem nota no Enem. Então, se ninguém sabia que era possível conseguir o FIES para medicina pela via judicial, ninguém, primeiro, ia pesquisar no Google, né? Por isso que a gente nunca rodou isso no Google, porque não tinha nível de consciência. Segundo, que eu tinha que elevar o nível de consciência do meu cliente para depois vir e mostrar para ele que, pronto, agora você está consciente que precisa da minha solução para resolver a sua dor. Dor essa que você já tinha, mas não sabia que precisava do que eu vendo para você. E aí eu vou lá e consigo vender para esse cara, porque eu levei o nível de conhecimento, o nível de consciência dele através de marketing informativo e de outros gatilhos mentais também. Fechou? A gente pode ter uma aula depois sobre gatilhos mentais, só sobre isso, na verdade, e sobre conteúdo, sobre como criar conteúdo que eleva o nível de consciência do nosso cliente. Se você quiser essa aula, comenta aqui embaixo nos nossos comentários no YouTube, que eu posso depois vir aqui e gravar para você. Próximo passo na venda é o passo do encantamento. Minha letra é feia mesmo, você não vai reparando não? Ou repara, mas não comenta, tá bom? Encantamento. Você já gerou conexão com o seu cliente, você já elevou o nível de consciência dele, já falou sobre o destino, agora é a etapa de encantar. Só que essa etapa aqui de encantamento, ela tá em terceira posição, só que ela deve ser feita, desde o começo, tá? Desde o comecinho, tá bom? O que é encantar? É no encantamento que você vai mostrar para o teu cliente que você é a melhor ou a única solução que ele tem para resolver a dor que ele sente, o problema que ele quer resolver. É nessa etapa aqui que você, advogado, ao tentar vender para o seu cliente, vai quebrar a objeção que iria acontecer do cliente falar: mas doutor, o Joãozinho cobrou mais barato que o senhor. Com o encantamento, isso acaba. Eu já cansei de fechar contratos aqui dentro do RA, de leads que já falaram com outro advogado antes de vir falar com a gente e confessaram: doutor, fulaninho foi mais barato que o senhor, mas vou fechar com o senhor porque gostei muito do seu atendimento, gostei muito da sua postura, gerou confiança em mim, então eu vou pagar mais caro para o senhor. Inúmeros, incontáveis contratos que externaram isso para nós aqui dentro do RA, sem contar aqueles que sentiram isso, mas não externaram para nós, tá? E como se encanta? Eu vou pedir a nossa produção aqui um pouco d'água, tá, produção? Tem como me arrumar um pouco d'água, por favor? Como que se encanta o nosso cliente? Através de um negócio, até pôr em vermelho aqui, um negócio chamado
Gatilhos mentais. Gatilhos mentais. Tem gente que duvida que isso exista, tem gente que é cética. Não é o Henrique que inventou esse negócio. Eu não inventei. Isso aqui não é da advocacia, isso aqui é da psicologia. Isso aqui vem sendo estudado há anos. Há anos. E todo mundo usa isso para conseguir vender mais. Você é diariamente impactada por diversos gatilhos mentais em todos os ambientes da nossa vida. Desde o ambiente ali que você vai às vezes no mercado, comprar um carro, ter lá um gatilho mental da escassez, da urgência, você é impactado por gatilhos mentais. Então, não se deve negligenciar gatilhos mentais ao tentar vender na advocacia. Valeu, produção, tamo junto. E aí, eu separei aqui na nossa aula de hoje alguns gatilhos importantes para você usar na sua venda, no processo de venda, tá? Primeiro gatilho que você tem que usar dentro do seu processo de venda, é o mais comum de todos eles, é o gatilho da autoridade. Antes de eu falar sobre isso aqui, um breve conceito sobre gatilhos mentais. Gatilhos mentais são instrumentos capazes de fazer pessoas tomarem uma ação, agirem de uma maneira específica através de indução, através de palavra-chave, de efeitos, de gatilhos mentais. Então, isso que é um gatilho mental, tá? E o primeiro gatilho aqui na nossa aula de hoje é o da autoridade. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Mas vamos lá, como que se aplica isso na advocacia? A autoridade é a percepção que o cliente tem sobre você, que você de fato é uma referência na sua área de atuação. É por esse motivo que eu acredito que prospera na advocacia quem tem uma área única. Então, prospera na advocacia quem tem nicho único para poder trabalhar. Mas, Henrique, você tem vários nichos no teu escritório. Eu tenho, mas cada nicho que eu tenho é um Instagram diferente, uma imagem diferente, pessoas às vezes diferentes também, uma cor diferente, um outro posicionamento de imagem. Então, o meu cliente que vem na minha área, no meu núcleo previdenciário, ele não sabe que eu trabalho também com direito médico, não sabe que eu trabalho com bancário, não sabe que eu mexo com tributário. Então, é por esse motivo que a autoridade, ela tem que ser percebida. Você não força a autoridade a ninguém. E existem alguns mecanismos para você fazer o cliente perceber a sua autoridade. O primeiro deles, é claro, é a definição de uma área de atuação, o nicho, tá? Um nicho de atuação, nicho único. Quem está começando, gente, quem está começando na advocacia, precisa estabelecer um nicho único. Mas eu ouvi dizer que dá dinheiro em outra área. Foca em uma área só. Gasta a tua energia e o teu recurso financeiro em uma única área. Depois você vai pivotando para outras áreas, fazendo o que eu chamo de crescimento horizontal ou lateral, que é crescer em áreas diferentes. Mas primeiro, antes de ter uma equipe para tocar outras áreas, cresça em apenas uma, tá? E assim se constrói a sua autoridade. Segundo ponto que você tem que ter, não pode deixar de ter de forma nenhuma. Você tem aqui, ó, vou até escrever aqui, Google Meu Negócio. A letra bonita, viu? Você não deve estar lendo direito aqui, mas tá escrito aqui, ó, Google Meu Negócio, tá? Vocês têm que ter uma conta no Google Meu Negócio. É de graça, não cobra nada, tá? Entra lá agora, cria a sua conta. Mas calma, eu vou te dar um hack para você ter avaliações no teu Google Meu Negócio. No começo, peça aos amigos, aos parentes, aos conhecidos, para eles irem lá e avaliar o teu escritório com 5 estrelas. Isso é importante por 2 motivos. Primeiro, para quando o cliente de forma orgânica ir lá e pesquisar sobre você. Ou pesquisar de forma 100% orgânica, ou quando ele estiver falando com você e ele quer validar que você realmente existe, é bom e outras pessoas confiaram já em você. Então ele vai lá sem te contar e pesquisa lá, Rodrigues e Aquino Advocacia, e pesquisa, tá? Então tem que ter ali algumas avaliações 5 estrelas, tá? É importante. O segundo motivo é para você, de forma ativa, mostrar para o teu cliente dentro de uma reunião por vídeo. Então, Dona Maria, olha só, além de tudo isso que eu te mostrei, olha isso daqui, Dona Maria, o nosso escritório ele é avaliado com 5 estrelas no Google. Sabe o que significa? Que
As pessoas que entram em contato com a gente, ou que são nossos clientes, eles nos avaliam com a nota máxima, né, que o Google tem à disposição. Isso quer dizer que a gente é tido como referência em nossa área de atuação. Pronto, você mostra para a Dona Maria que você é uma referência de atuação com o Google Meu Negócio. E aí, ó, um hack para vocês aqui, só quem está nessa aula até agora vai ter esse hack, tá? Que é como conseguir mais avaliações positivas no Google Meu Negócio. Muita gente acredita que só deve pedir avaliações para aqueles clientes que ganharam uma liminar de urgência, ganharam uma sentença, ganharam o trânsito em julgado, enfim, né? Mas não, você pode também pedir para o lead que às vezes não te contratou ou para o cliente que acabou de entrar dentro do teu escritório para, abre aspas, avaliar o teu atendimento. Olha que hack incrível isso daqui, viu? E tem um script para isso certinho. Posso depois enviar para vocês. Comenta aqui embaixo se vocês querem esse script, né? Mas é um script para você pedir para o teu cliente avaliar o atendimento do teu escritório. Então aqui são 3 momentos que se pede essa avaliação. Quando se fecha o contrato com o cliente, quando se protocola a ação e envia o número do processo para o cliente e quando se ganha a liminar de urgência ou se ganha uma liminar, uma sentença no caso do cliente. A gente vai lá e pede para o cliente escrever a experiência dele com o nosso escritório. Quando um outro cliente vir de forma orgânica, enfim, ele vai ler aquilo ali, vai, pô, esse cara realmente é muito bom, olha aqui o que os clientes estão falando sobre ele. Então, tenha Google Meu Negócio de forma estratégica na advocacia de vocês, tá? Terceiro ponto aqui, gente, é conteúdo. A gente não pode, é o básico que tem que ser dito, repetido, impresso e pregado na testa. Conteúdo diário, tá? Para você chegar hoje em 30 mil reais por mês na advocacia, imagina que você fosse empreender em outra área. Pensa que você fosse montar uma banquinha de pastel na feira. Pensa comigo. Você teria que ir todo dia para a feira. Uma feira em cada dia. Todo dia você teria que fazer pastéis, que fazer a massa, o recheio, não é verdade? Por que você insiste em dizer que não tem tempo de criar conteúdo diário para sua advocacia? Eu só admito que se fale isso quem trabalha para outra pessoa e não quer empreender. Não deseja empreender. Mas se você quer empreender na advocacia, é inadmissível que você dê desculpas, use muletas para dizer não tenho tempo para criar conteúdo. Então, meu amigo, minha amiga, você está dizendo o quê? Que você não tem tempo para ficar rica, para ganhar dinheiro com a sua advocacia. Então larga de bobeira, larga de preguiça, de ser procrastinador e cria conteúdo todos os dias, tá? Não tem essa. Tem que ser, no mínimo, um post por dia no feed. E quanto mais stories tiver, melhor também, tá? Entra lá no Insta do meu escritório, no RA. Entra lá. Hoje, se eu parar de criar conteúdo, vai cair lead, de todo jeito. Vai cair lead. Com o tráfego pago, já estou muito bem posicionado. E mesmo assim, com uma posição já confortável, eu crio conteúdo todo santo dia para minha advocacia. Entra lá para você ver, todo dia tem conteúdo. Então você que está às vezes começando ou não tem bons resultados e quer crescer, por quê? Você ignora isso daqui. Então tem que ter, tá bom? Ó, próximo gatilho aqui, eu vou botar 2 aqui. Um que a gente já falou um pouco sobre ele, tá? Dor e ganância. Dor e ganância. Dor e ganância. Eita, trem. O que é isso? Ó, eu vou te dar uma afirmação aqui, tá? Ninguém, absolutamente ninguém, fecha contrato com algum advogado se não for por dor ou se não for por ganância. Não existe, e eu desafio você a me dizer, algum outro motivo que levaria um cliente a fechar contrato, se não for por dor ou por ganância.
Um exemplo, só entra com uma demanda trabalhista pessoas que têm ou dor ou ganância. A dor é porque às vezes foram assediadas, teriam que receber férias e não receberam férias, teriam que receber às vezes um abono e não receberam, salário e não receberam, teriam que receber dinheiro a mais, enfim, algum tipo de dor, ou foram assediadas, ou foram de alguma forma se sentiram desconfortáveis, enfim. A pessoa entra com ação trabalhista para poder reparar o sofrimento que ela teve naquela empresa. Um outro motivo que leva a pessoa a entrar com a demanda trabalhista é o quê? A ganância. A ganância. Ah, meu chefe ganha muito dinheiro. Vou querer ganhar também. Ah, eu vi que o Joãozinho entrou com ação trabalhista e ganhou 30 mil. Aí também quero. É porque você tem alguma questão? Não tenho, mas João ganhou. Quero também. Você percebe que qualquer pessoa que vai entrar em ação ou é pela dor ou pela ganância? Uma mulher, vou usar um exemplo de mulher, tá? Mas encaixa com homem também. Uma mulher, quando ela procura um advogado para entrar com a ação de pensão alimentícia, por exemplo, ela entra com a ação de pensão por dois motivos, ou pela dor ou pela ganância. A dor seria a dor de ver um filho sofrer sem ter uma boa escola, um bom plano de saúde, boas roupas, boas comidas. Então ela entra porque o filho está sofrendo e ela quer uma reparação. Quer que o pai da criança ajude ela a ter esse conforto para o filho, a dar esse conforto para o filho. Mas também tem a mulher que vai entrar pela ganância. Às vezes a mulher que entra pela ganância, ela tem total condição financeira de pagar tudo isso para o filho, mas ela não quer ver o ex-marido, o pai da criança, esbanjando dinheiro, saindo com outras mulheres, usando dinheiro. E aí ela entra pela ganância. A gente que é advogado, não cabe a nós julgar se é pela dor ou se é pela ganância. Eu tô nem aí se é por um ou se é pelo outro. O que eu preciso saber é identificar quais são os motivos que levam o lead a entrar com o processo, quais são os sentimentos que levam o lead a entrar com o processo, para que eu possa, agitar o sentimento, tá? Agitar a dor ou agitar a ganância, tá? É para agitar o sentimento aqui do meu cliente. E aí eu vou agitar a dor ou agitar a ganância do cliente. Dona Maria, realmente é um absurdo um ex-marido não dá atenção pro pai, pro filho e fica aí esbanjando dinheiro com outras mulheres. Eu estou agitando a dor dela, a ganância dela, o sentimento dela. Mas fique tranquila que tem como a gente resolver e dar um basta nisso daí para a senhora. Pronto. PS, proposta de solução. Tá? Então é assim que a gente vai conseguindo vender, encantar através de gatilhos mentais. A ideia aqui é que de forma inconsciente, Dona Maria pense, porra, Henrique me conhece menos, viu? Não sei como que esse advogado sabe tanto de mim. Foi Deus que mandou esse cara. A ideia é essa, é gerar esse tipo de sentimento dentro da sua cliente, tá? Dentro do seu cliente na advocacia. Por fim, dentro dessa etapa aqui ainda de encantamento, eu vou colocar aqui a urgência. Urgência e escassez também, né? Vamos lá, urgência e escassez. Sabe quando o cliente ele te fala que ele vai pensar, que ele vai refletir, que ele vai postergar a tomada de decisão? É muito comum. E é muito comum também você perder venda por isso. Porque você não sabe usar os gatilhos da urgência e da escassez. Olha só, aqui hoje no meu escritório, se porventura eu tivesse uma demanda, não tenho isso hoje, tá? De 1.000 processos por mês. De clientes querendo pagar 1.000 processos por mês pra gente. Eu não tenho hoje mãos para entregar 1.000 processos por mês. Mas se viesse, Deus abençoasse, viesse 1.000 processos por mês, eu iria me virar, meu amigo. Eu iria chamar os amigos, contratar de forma urgente. Eu ia buscar gente onde fosse preciso para entregar 1.000 processos no mês, por mês. Então essa é a realidade de todo mundo que empreende. O que vier, você vai se virar e vai entregar.
Mas, na venda, você não pode ser fácil assim, meu amigo. Você não pode ser fácil, não. Você tem que parecer difícil. É aquele jogo de sedução, você tem que parecer difícil. Você não pode ser dado, tá? Você tem que mostrar para o teu cliente que você é escasso. Existe uma escassez dentro do teu escritório. Então, dona Maria, olha só, eu entendo que a senhora quer pensar, quer falar com ciclano, beltrano, fulano, mas aqui no escritório, para a gente manter a qualidade no atendimento, a gente limita a quantidade de processos como o seu e a gente trabalha mensalmente. Pronto, eu estou mostrando para a dona Maria que se ela não tomar uma decisão rápida, ela pode me perder. E logo em seguida, eu lanço, né? Eu faço aqui a urgência, que é o quê? Estabelecer uma data para a dona Maria me dar uma resposta. Se o cliente te fala, vou pensar, e você diz, ok, você perdeu a venda. Pronto, bebê, perdeu a venda. Você sempre tem que dar para o seu cliente, impor no seu cliente. Nota aí, ó. Opa. Vai ficando mais baixo, vai ficando mais difícil de escrever, né? Vou botar aqui, ó. Data limite. Sempre estabeleça data limite. Dona Maria, ok, pode pensar, vai com Deus. Só consegue me dar uma resposta até amanhã, ao meio-dia? Pronto, eu estabeleci uma data limite para a Dona Maria poder falar comigo e me dar uma resposta. Se ela disser, doutor, amanhã não consigo. Tá, mas que dia a senhora consegue? Que dia a senhora consegue? Não importa se ela falar daqui a um mês, mas você vai colocar lá no seu CRM, e todo mundo tem que ter um diacho de CRM. Quem não tem é amador e tá perdendo venda, viu? Aqui eu uso um chamado Chatbear. É muito bom. Enfim, tenha um CRM. Estabeleça uma data limite para que gere urgência no teu cliente em te dar uma resposta. Você não pode se dar ao luxo de deixar o cliente pensar de forma livre, de forma aberta, de forma contínua. Eu preciso estabelecer uma data. E aí, no dia combinado, dia e hora, você vai lá e manda uma mensagem para a Dona Maria para perguntar, para já iniciar o processo dela, tá? Outra forma de garantir, de aplicar a urgência, é você explicando limites temporais que existem no judiciário para se entrar com um processo. Então, Dona Maria, olha só, a senhora quer entrar com o processo aí para conseguir reduzir a dívida do banco, né? Muito bom, muito legal, ok? Mas, Dona Maria, entrar com um processo no ano que vem pode ser uma barreira muito grande para a senhora, porque é nesse final de ano que os bancos fazem aquele chamado, não sei o nome técnico, não é a minha área, provisionamento de caixa, que eles provisionam ali a dívida e a gente consegue ter melhores condições de negociar com o banco. A gente só consegue isso, Dona Maria, entrando com um processo ainda esse ano. Pronto, eu fiz ali uma urgência maior, né, de alguns meses para ela já entrar com o processo. Posso então entrar em dezembro? Estamos em novembro, supondo. Sim, mas eu preciso de um tempo para fazer o seu processo, tentar gerar um acordo com o banco. Então, para a gente não perder essa oportunidade, o ideal seria que entrássemos com a ação agora mesmo, tá? E aí eu vou gerando a urgência com o teu cliente. Um outro ponto que eu já usei bastante aqui é em demandas, por exemplo, que envolvem faculdades. Sempre que tem o início do semestre letivo, se procura muito o advogado da área médica ou da área estudantil, por exemplo, né, para se entrar com processos ali relacionados ao início do semestre. Então eu sempre falo que o melhor momento para você entrar com o processo é agora, antes do semestre começar, porque eu vou ter que conduzir um processo, pedir uma liminar, se perder tem que recorrer e tudo mais, então tem que entrar de forma imediata. É assim que se faz a urgência com o cliente. Você tem que desenhar para o teu cliente que ele não pode entrar a qualquer instante. Porque se ele fizer isso, por mais que não haja um impedimento legal para que isso aconteça, pode haver prejuízos em razão da demora na tomada de decisão. E aí você conduz o cliente ao contrato assinado e pago. Fechou? Quarto passo, né, da nossa venda é o fechamento. Vou escrever aqui baixinho.
Então você gerou rapport, elevou o nível de consciência, encantou o cliente, agora é a etapa do fechamento. No fechamento, é a parte mais simples de todas, né? Se você cumpriu tudo isso daqui, ó, o cliente já está disposto a te contratar. E aí, o que a maioria das pessoas perguntam é uma frase que eu vou te contar, viu? Dá vontade de dar um soco em quem fala isso. Dona Maria, a senhora tem interesse em entrar com a ação? Gente, você pergunta isso pro teu cliente, a senhora tem interesse em entrar com a ação? Você está sendo amador, você está sendo bobo, infantil. Você não vai perguntar para o teu cliente se ele tem interesse. É claro que ele tem interesse, filho de Deus. Se ele ficou contigo aqui, ó, esse tempo todo, você acha que não tem interesse? Quase não sai a minha fala, né? É óbvio que ele tem interesse, gente. Então, a frase que eu tenho que falar para o cliente, a condução que eu tenho que falar com ele no fechamento, em uma chamada de vídeo, por exemplo, Dona Maria, tem alguma dúvida? Não? Ok. Ó, já me passa os seus dados, já vou pegando os seus dados para já iniciar o nosso contrato, tá bom? E já resolver X. Lembra aqui, ó. Lembra aqui? Resolver X. Destino. Destino. Dona Maria. Ok, tudo bom? Já me passa então os seus dados aqui pra gente já iniciar o nosso contrato e conseguir levar a senhora para próximo da sua família o mais rápido possível. Tá bom? Qual que é o seu nome? Já vai digitando. Eu não estou perguntando para Dona Maria se ela quer ou não entrar com a ação. Eu já estou afirmando o que ela quer. Ela pode dizer, não, mas calma lá, não é... Ok, tá tudo bem. Não vou forçá-la a entrar com o processo. Mas eu estou conduzindo ela a entrar com o processo judicial, porque ela ficou ali, ó, às vezes 30 minutos, às vezes 1 hora comigo na reunião. Então é claro que ela tem interesse. Não vou perguntar se ela tem interesse em entrar com a ação, gente. Eu vou já conduzi-la ao fechamento, tá bom? No momento de apresentar os honorários, que às vezes a gente pode ter um pouco de confusão, eu sempre vou primeiro, eu vou focar no valor parcelado quase sempre. Tem alguns casos que o valor à vista vai mostrar o maior valor, digamos assim. O preço à vista mostra mais valor, na verdade, tá? Quase sempre eu vou falar o valor parcelado. Então, ó, Dona Maria, fica 12 vezes de R$5.000 ou 5.000 à vista. E vou perguntar qual fica mais confortável para a senhora. E não se ela quer um ou outro, tá? Qual é mais confortável para a senhora, tá bom? Outro ponto também é que na hora de falar os honorários para o cliente, gente, eu não posso ter medo. O teu time comercial não pode ter medo. Olha só, aqui hoje dentro do RA, eu tenho alguns estagiários que fazem junto comigo atendimento com o cliente. E às vezes, na hora de passar para o cliente os honorários, eles vão enviar um valor financeiro ali que está longe da atual condição financeira que eles têm em casa. Então, às vezes, eu vou falar, fala aí que é R$20.000 para o cliente. Às vezes, R$20.000 é um dinheiro que ele nunca viu junto, né? Ou talvez nunca viu o pai com esse dinheiro junto, enfim. Então, eu tenho que criar na mente desse comercial, ou na minha mente, né, se for eu o comercial, que pode não ser a minha realidade, mas existem outras realidades financeiras no mundo que eu não faço parte ainda, mas que é muito comum, que R$20.000 não assusta. Então, eu não posso falar para a Dona Maria, né, a condição de honorários, como se fosse um monstro de 7 cabeças, com algum temor, gaguejando, nervoso. Não. Você precisa estabelecer que é muito comum falar isso aqui. Dona Maria, isso aqui é só mais uma proposta de honorários. Como se fosse dessa maneira. Para que a Dona Maria não se assuste com o valor que você vai passar para ela, tá bom? Um ponto muito importante no fechamento, que envolve aqui os honorários, é que primeiro se apresenta, ó, valor e depois se apresenta preço, tá? Nunca cai na besteira do cliente que ele vem perguntando, doutor, mas quanto que é? Mas quanto que é? Mas quanto que é? Aí tu vai lá e fala. Se você falar o preço pro cliente aqui, ou aqui, ou aqui, o que vai acontecer? Você vai entrar na corrida dos ratos.
onde o cliente vai fazer um leilão com o teu preço e vai buscar apenas o menor preço e não a melhor qualidade de atendimento. Então é por esse motivo que a gente não fala preço no começo. Se o cliente insistir muito, eu não falo. A gente não fala. É sempre depois de toda essa etapa aqui, porque assim o fechamento ele é melhor conduzido, tá? Existem alguns gatilhos mentais no uso de propostas de honorários em PDF. Quem usa PDF aqui na etapa do fechamento, como o uso de cores também. É importante você se atentar às cores que você vai usar dentro do teu PDF. Então, é o padrão. Se é o valor que o preço que o cara vai pagar, use sempre a cor verde, para simbolizar que é algo mais livre, mais tranquilo, mais suave. Quando você faz uma ancoragem de tanto por tanto, o valor de cima tem que vir em vermelho, tá? É um pouco mais complexo do que isso, a gente pode gerar depois uma aula para vocês somente sobre a teoria das cores na advocacia e como aplicar o design para conseguir vender mais, tá bom? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá no Instagram, @advogadohenrique. Quem não me conhece, tá vindo pelo YouTube. Eu falo todo dia sobre como você que é advogado pode chegar em pelo menos R$30 mil por mês na sua advocacia, independentemente da sua área de atuação. E comenta aqui embaixo qual aula que você quer aprender a mais comigo, sobre gestão, sobre vendas, sobre cultura, sobre automação, sobre tráfego pago, sobre tudo. Me comenta aqui embaixo no YouTube que eu vou gravar toda semana uma aula nova para você. Fechou? Então, um abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!